Quero neste momento cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, irmãos, ouvintes, amigos, receba essa paz, porque o Senhor Jesus é paz. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, a qual eu tenho meditado em toda semana. Não vai dar para falar tudo nesse áudio, mas talvez nós dividir ele em umas 2 ou 3 partes. Cada dia nós vamos ouvindo. Hoje eu quero falar na primeira parte, oração. Vamos falar da oração, como que o Senhor quer que nós ora. Vamos ler aqui, né, um capítulo muito conhecido de todos, capítulo 6 de Mateus, e o versículo 6. Então diz assim a palavra de Deus: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Amém. No momento só esse versículo. Então, o que a palavra vem falando conosco? Instrução do próprio Jesus, ensinando ali os seus discípulos a orar. Então aqui ele diz: quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto. E teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então vamos analisar o que é a primeira parte da oração. É você se fechar com Deus. Você se trancar com Deus. Porque aqui mandou entrar no teu aposento e fechar a porta. Porque nesse momento é um momento de intimidade com Deus, com o Senhor Jesus. É um momento de intimidade. Então, se nós observar, ele manda entrar no aposento e fechar a porta. Nesse momento, ele não quer ninguém mais participando. Ele quer simplesmente você e ele. Então, como que nós vamos entender essas coisas? O Senhor, ele quer ter um particular conosco. Ele quer ser íntimo de nós. Ele quer que a nossa intimidade seja com ele. Naquele momento, numa intimidade, a pessoa se abre, fala, confessa, sem medo, sem pavor, sem escândalo. Então o Senhor Jesus quer essa intimidade. Então você ou eu, quando nós for orar, nós temos que ter uma intimidade com Deus. Então naquele momento, tais pensamentos não podem sair da nossa cabeça. Eu falando com Jesus e pensando no serviço. Eu falando com o Senhor Jesus e pensando quem está batendo lá fora. Não vamos chegar a lugar nenhum. Mas um momento de intimidade significa nós e ele só. Então nesse momento de nós e ele só, as coisas começam a mudar. Porque qual pessoa íntima nossa, uma pessoa muito íntima, que nós ama, que nos ama, que pede algo para nós, e nós vai dizer não, não dou, não faço, não quero. Nunca acontece. Então quando essa pessoa ela é íntima nossa, que nós ama, que nós temos aquele apreço por ela ou por ele, então essa pessoa vai chegar e falar conosco com o coração aberto. Eu queria pedir para você, se você pudesse fazer isso para mim. Às vezes no momento nós nem podemos, mas nós falamos, não, eu vou dar um jeito, vou pensar. Então nunca a resposta vem não. Mas nós pensando, nós deixamos muitas outras coisas de fora para atender aquele pedido dessa pessoa amada. Então o Senhor Jesus também quer que nós seja íntimo dele. Por isso que nesse texto ele ensinou nós entrar no nosso aposento e fechar a porta. E falar com o nosso Pai que está em oculto, que conhece tudo, e ele nos recompensará. Mas se nós fosse ler mais aqui no texto, vai falar:
antes de nós lhe pedir, ele já sabe o que é necessitado. Aí nós vamos falar, mas então por que eu vou orar se Deus já sabe o que eu preciso? Deus conhece a minha vida. O Senhor conhece tudo de mim, desde que eu nasci até o dia de hoje. Então não necessita eu ficar pedindo, porque eu sei que o Senhor, na hora certa, Ele vai fazer. Mas o Senhor está querendo uma intimidade, irmão. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. Ele pode até fazer, mas o que Ele quer de você é aquela intimidade, aquele amor gostoso, aquela paz de espírito, aquela comunhão, aquela união. Então a gente falando aqui, meditando, vai lembrando. Se nós olhar muitos outros lugares que a Bíblia fala dessa intimidade, se nós olhar no capítulo de 2 Reis, o capítulo 4, versículo 33, lá diz assim, ó: então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Aqui está falando quando Eliseu chegou, que aquele menino estava morto naquele quarto. Então Eliseu não chegou lá fora e ergueu os 2 braços para cima e diz: ó Deus, cura esse menino, ressuscita. Não, ele entrou no quarto e fechou a porta. Simplesmente ficou ele e o Senhor e o menino morto. E ali ele orou. Então naquele momento ele abriu o coração e falou com Deus. Naquele momento ele pôs o seu sentimento à flor da pele, ele é florido. E o Senhor, então, que conhece todas as coisas, ouviu a sua oração. E quando ele foi, pôs seu corpo sobre o menino ali, esquentou, o menino viveu. Porque primeiramente ele fechou a porta e foi ter aquela intimidade com Deus. E nós sabemos que também há outra passagem ainda, em Atos, capítulo 9, o verso 40, né? Que ali fala de Pedro. E o texto diz: mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo-a, Pedro assentou-se, e logo dando-lhe a mão, e levantou, e chamou os santos e as viúvas, e apresentou-lhe a viva ali, novamente. Então, outro momento, que quando Pedro chegou naquela situação, que aquelas mulheres veio contar, veio mostrar as roupas que ela fazia, veio mostrar que era uma mulher caridosa, uma mulher bondosa, uma mulher muito esforçada enquanto a obra de Deus e a irmandade. Mas Pedro, então, ouviu e simplesmente pediu que ela saísse. Mandou sair todas, não ficaram nenhuma, só ele e Deus e a Tabita, a morta, a defunta. Então nesse momento Pedro teve aquela intimidade de novamente com Jesus, como Eliseu, fechando a porta, não deixando mais nenhuma interferência entre eles, e Pedro orou. E quando ele orou, voltando-se para o corpo, e disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se na cama. Então nós sabemos que essa intimidade que eles tiveram é que nós vamos ter. Se nós ainda não tínhamos, daqui para frente nós vamos ter. Mesmo que eu fechando a sua porta, ou fechando o seu carro, ou dentro do seu carro, ou lá no seu trabalho, não tem mais ninguém perto, leva teus pensamentos ao Senhor e fica íntimo do Senhor. Então naquele momento, naquela intimidade, as tuas palavras serão postas em memória diante do Senhor, e Ele vai responder na hora certa, porque o nosso Deus é o mesmo. Jesus não mudou. Então, às vezes, nós não entendemos, nós pensamos que orar é fazer uma lista de supermercado e ficar: Senhor, abre uma porta, Senhor, cura meu filho, Senhor, faz ali que o meu patrão aumenta o meu salário, Senhor, nos protege, Senhor, me dá isso, me dá uma roupa nova, prepara a minha viagem, guarda nós, Senhor, abençoa meu filho para que ele prospere. Não deixa de ser uma oração, mas é uma petição, né, irmãos? Vamos ser realistas. É uma petição. E muitas vezes nós nem precisa tanto. Por quê?
Porque os que antes de nós pedir, ele já sabe, ele já conhece. Então muitas petições dessas nossas ficam em vão, porque é coisa desnecessária, coisas que vai trazer um mal terrível para nós ou para nossa família. Então o Senhor evita. Contando ainda, um dia desse, um irmão muito querido, da minha confiança, ligou para mim. Minha esposa ficou triste porque aquele carro que nós ia comprar essa semana não deu certo. Na hora Deus me fez eu lembrar, passei um áudio para ele. Irmão, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Você é uma pessoa de Deus, você tem orado, você tem consagrado ao Senhor, você é um escolhido do Senhor. Se não deu certo, Deus está te livrando. Dai graça em tudo. E no outro dia ele me passou um áudio dizendo: eu pensei nas palavras que o senhor falou, e lá não deu certo mesmo, ia dar problema desgramado na documentação daquele automóvel. Então o Senhor preparou outro, e é assim que tem que ser. Então, se é nossa vontade, nós queremos, mas o Senhor já vê o problema, o Senhor já enxerga ali o buraco, o Senhor nos livra. Não está dizendo na oração: livra-nos do mal, não deixeis cair em tentação? Então é assim que acontece. E muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor e não dá certo, e nós fica triste, e nós aborrece, e até diz: o Senhor ouve tanta gente, o Senhor atende tantos pedidos das pessoas, mas o meu ele não atendeu. Mas o Senhor está te livrando. Aonde fica dar graça em tudo? Mas então o momento de intimidade que nós temos que ter com o Senhor também não fica restrito a esses versículos que falamos. Ainda diz aqui na palavra de Deus, no Salmo 37, o verso 4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Então, irmãos, no Salmos 37 diz essas palavras. Começando no versículo 4: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que é deleita no Senhor? Se você for buscar em um dicionário, em um lugar que vai te esclarecer essa palavra deleita-te, significa tenha prazer, e namore, apaixona, ame. Então deleita-te no Senhor, apaixona no Senhor, ama o Senhor de todo o teu coração, seja grandemente apaixonado por Jesus, e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Precisa então fazer essa lista de supermercado? Não, deleita-te no Senhor, ame ao Senhor, fecha a tua porta, entra na intimidade com o Senhor todos os dias, todos os momentos. Então o Senhor ele quer aproximar de você, o Senhor quer ficar próximo de você. Ah, mas eu vou na igreja, eu oro todos os dias. Lá na igreja não era melhor só louvar? Lá na igreja não era melhor só glorificar? Lá na igreja não era melhor só engrandecer o nome do Senhor? Porque se você for falar de algo assim meio íntimo, o irmão que está do seu lado, atrás ou adiante, talvez não podia ouvir essa palavra. Então você vai começar a orar ali, nas tuas próprias orações você já vai ficar pensando: não vou poder falar assim porque o irmão vai escutar. Então a sua oração já começa a ficar ali meio comprometida. E quando você começa a falar, fica falando baixinho demais. Mesmo que o Senhor ouve, mas não era melhor você entrar no teu aposento, num lugar em particular, e falar com o seu Deus de todo o coração, abrir a alma para o Senhor Jesus, falar os seus íntimos sentimentos, seja ele qual for, e o Senhor Jesus então vai te ouvir, porque Ele sabe o que está em oculto, e Ele está em secreto te recompensará, diz o versículo que nós lemos. Então deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então vem através disso, vem do enamorar, do amar, do teu Senhor na vida da gente, assim com grande amor. Hoje me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
sentir prazer nas coisas de Deus. Quando for algo em prol da obra de Deus, nós vamos sentir prazer, não por obrigação. Não você dizer, eu vou lá hoje, porque se eu não for, vai falar. Eu vou ter que dar essa oferta, porque se eu não der, o que vão dizer de mim? Então você não está deleitando no Senhor, você não está amando o Senhor, você está se cuidando para que eles não falem de você, você está se cuidando para que eles não venham criticar você, para que eles não venham ver que você não quis fazer. Então você está querendo se aparecer aos homens, e Jesus diz que já recebeu o seu galardão por isso. Mas quando nós fazemos de livre, espontânea vontade, voluntariamente, o Senhor põe em conta. Aí o Senhor começa a pôr em conta essas coisas, um espírito voluntário. Então Deus quer de nós essa liberdade de escolha, liberdade de escolher entre Ele e as outras coisas. E às vezes nos nossos dias as outras coisas estão falando mais alto, as outras coisas estão em primeiro lugar em nosso coração, e o Senhor está aborrecido. Às vezes nossa oração não é ouvida, porque nós não estamos tendo intimidade com Deus, nós não estamos tendo aquela intimidade com Jesus como devíamos ter. Talvez a partir de agora, irmão, a partir desse áudio que eu estou falando, eu, você e todos os ouvintes, nós vamos ter essa intimidade com o Senhor. Nós vamos fechar nossas portas entre nós mesmos e falar diretamente com o Senhor, não deixando intermediário falar por nós, não deixando que ninguém venha interceder por nós, mas que nós fale nosso íntimo, fale com o nosso Senhor de cara a cara. Porque Deus falava com Moisés de cara a cara, diz a palavra. Deus disse que é amigo de Abraão, e também Davi era o segundo coração de Deus. Daniel e Jó foi considerado em Noé os homens mais justos da face da terra. Se nós olhar em particular, cada um desses homens tinha uma intimidade com Deus. Moisés falava com Deus, Deus falava com ele. No monte até pediu que queria ver o Senhor e viu pelas costas. E o Senhor entregou a ele aquela grande tarefa e ele aceitou. Se nós olhar para Abraão, quantos atos de fé de Abraão, que é o pai da fé. Abraão saiu do meio da parentela por um mandado do Senhor, para uma terra que ele não conhecia, e foi, obedeceu, amigo de Deus. Se nós olhar também para Davi ali mesmo tendo a chance de matar o seu inimigo, o rei não matou por causa da unção de Deus na vida daquele homem. Então, enquanto as coisas de Deus, Davi era muito sincero, tinha muito temor, mesmo sendo um guerreiro, um rei, matador de gente, mas enquanto as coisas de Deus, ele era temente, ele tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus. Daniel orava ao Senhor, Daniel tinha intimidade, 3 vezes ao dia orando ao Senhor. Então Deus ouvia Daniel em tudo, porque tinha intimidade. Então esses homens que tiveram intimidade com Deus, Deus fez grandes coisas na vida deles. E eles não são diferentes de você, meu irmão, minha irmã. Esses homens não é diferente de você, são filhos de mulher, filhos de homem, criados sobre a face da terra. Tinham o mesmo espírito, o mesmo sangue, a mesma carne, comia, bebia, sofria, chorava, sentia frio e calor, como você. Então é só você aproximar de Jesus, ter essa intimidade com o Senhor Jesus, abraçar Jesus no seu íntimo, quando orar, não deixe seus pensamentos vacilar entre um lado e o outro, mas somente enxerga Jesus Cristo no seu pensamento e fala com Ele de todo o coração. Não é por muito falar que será ouvido. É a sinceridade do falar, é o jeito de falar, é a intimidade da oração com Deus. E essa intimidade, então, irmãos, que venha pegar cada vez mais em mim e em você, porque a partir desse áudio nós vamos aprender. Muita gente não sabia disso, mas agora você está sabendo. O entra no teu quarto e fecha a tua porta significa só você e Jesus, mais ninguém interferindo nesse meio dessa oração.
nesse momento de oração, assim como foi com Eliseu quando ressuscitou o menino, como foi com Pedro quando ressuscitou ali Dorcas. Então sabemos que ali teve uma intimidade, uma oração, mandando sair todos de perto, para ficar só ele, Jesus e o problema. Então quando você ficar você e o Senhor Jesus no teu aposento e o problema, com certeza vai ser resolvido. Irmão, essa parte de oração é dividida em 4 etapas, talvez mais. Hoje é só a primeira. Estou falando da intimidade que nós temos que ter com o Senhor. Nos próximos áudios nós vamos estar falando de outros assuntos e seguindo a oração, dando a continuidade à oração. Então sabemos que a intimidade com o Senhor, em primeiro lugar, entra no teu quarto, ou no teu aposento, ou no teu carro, ou aonde você estiver, só você e Deus, e confessa, e fala, e chora, e pede, e Deus te ouvirá, porque é promessa, é ensinamento do próprio Deus. Essa intimidade é ensinamento do próprio Deus a nós. Por falta de conhecimento, muitas vezes, nós se perde, se corrompe, deixa-se levar. Mas agora estamos nesse momento, estamos acabando de aprender esse detalhe. Intimidade com o Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Apaixone no Senhor Jesus, ame ao Senhor Jesus, tenha essa intimidade tal com o Senhor Jesus, e tudo que o seu coração deseja, você vai ter. Ainda fala, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará por você. Que hoje, na tua oração de intimidade, já começa a pronunciar essas palavras, e você já vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus, assim como eu estou sentindo agora. Que o Senhor então vai te mover o seu coração. O Senhor vai fazer você sentir que Ele está bem pertinho de você nessa intimidade. Pois o Senhor é o nosso Deus. O Senhor não nos deixa só. É promessa e Ele cumpre a sua palavra. Passarás os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Irmãos, receba essa mensagem, guarde no coração e põe em prática. Põe em prática, irmão. E compartilhe esse áudio com todos que você puder, porque é muito importante. É muito importante essa intimidade com Deus, esse amar o Senhor, esse deleitar no Senhor, e você verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que ama a Deus e o que não ama, entre o que faz as coisas direito e o que não faz. Irmãos, guarde essa palavra, que fica no seu coração, gravada na tábua do seu coração. Em nome de Jesus, compartilhe, irmão. Eu sou o pastor Januir, estou falando aqui de Aparecida de Goiânia para todo o Brasil e até o exterior. Essa palavra está indo, que eu já sei que está na Itália, em outros países, Portugal. Irmãos, que o Senhor Jesus faça vós compreender o sentido da palavra, faça entender o mistério da palavra. Em nome de Jesus, até o próximo áudio. Amém.